Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bispo John Farage e hoje nós estamos aqui mais um dia sobre o nosso curso de escatologia. O curso sobre o fim dos tempos. Nós vamos estar falando aqui sobre o estudo do fim dos tempos. E agora nós vamos entrar em Apocalipse. Na aula passada nós falamos sobre a estrutura e como Apocalipse foi escrito. E hoje nós vamos entrar mesmo ali. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, anota, vai pausando a aula, que eu tenho certeza que será uma aula bem legal. Fechado? Apocalipse, capítulo 1. Entramos finalmente onde todo mundo queria entrar. Apocalipse, capítulo 1, é dividido com 3 introduções. Nós vamos ter ali o prólogo, a carta introdutória e a introdução histórica de Apocalipse. E eu queria falar um pouco sobre cada um aqui. No prólogo, nós encontramos o propósito principal da revelação descrita no versículo inicial. Então, quando você abrir sua Bíblia lá, Apocalipse 1, verso 1, nós vamos ver que a primeira palavra de Apocalipse é revelação. Aqui, o apóstolo João, ele deixa claro que é algo que foi revelado a ele. Diferentemente de quando nós pegamos, quando ele escreveu lá, João dos Evangelhos, aqui não. Aqui ele fala, não é algo assim, foi algo que foi revelado a ele. Então, revelação de Jesus Cristo. Foi uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João. É uma revelação que veio de Deus, passou por Jesus Cristo e agora um anjo trouxe para revelar a João. A palavra revelação nos mostra que o objetivo é tornar conhecida a vontade de Deus. Deus quer revelar como vai acontecer o fim dos tempos para nós. E para finalizar esse prólogo, ele termina dizendo que feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz. Isso ressalta a importância de não apenas ouvir, mas também obedecer. Quando nós aprendemos sobre Apocalipse, quando nós ouvimos a palavra de Deus, isso nos faz felizes e completos para podermos viver tudo que está escrito aqui. A segunda introdução que nós temos é uma carta introdutória. Após o prólogo, a segunda introdução segue o formato de uma carta grega, típica. João ele escreve às 7 igrejas da Ásia Menor. Lembra lá o que eu falei para vocês? O capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse são cartas à igreja. 7 igrejas da Ásia Menor que foram contemporâneas a João. E João ele já começa dizendo: João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz. Aqui ele já começa trazendo algo, e quando ele coloca graça e depois a palavra paz, ele está querendo dizer que não tem como você viver a paz de Deus se você não tiver a graça primeiro. A mensagem também reforça a soberania de Deus, quando diz que ele vai falar assim, a graça e a paz daquele que é, que era e que há de vir. Aqui nós já temos alguns elementos de Apocalipse, aqui nós já temos alguns elementos do fim dos tempos. Ele faz questão de citar que Deus era, ou seja, ele era no passado, que ele é no presente e que ele também será no futuro. Isso demonstra que Deus é eterno, ele controlou o passado, ele governa o presente e ele está no comando do futuro. Né? E aqui então, agora eu queria que você parasse e que você começasse uma leitura aqui comigo. Diz assim: graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quando João ele fala aqui sobre os 7 espíritos, primeiramente nós temos que entender que tudo na Bíblia, todos os números que ali estão, ele tem um significado profético. E 7 na Bíblia significa plenitude, perfeição, significa algo completo, algo perfeito. Então ele está falando sobre a plenitude, a perfeição de Deus. Só que também esses 7 espíritos, eles estão vinculados àquilo que estava escrito em Isaías 11:2, que fala sobre os espíritos do Senhor, que fala que, e são 7, o espírito do Senhor, o espírito da sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. Então aqui ele começa falando que Deus é pleno, ele é perfeito, que todos esses espíritos que eu acabei de falar para você, da sabedoria, do entendimento, do conselho, estão ali, né, falando quem está trazendo essa palavra. E ele vai começar a falar, e essa introdução
essa carta que nós vamos aqui ler. No final, nós vamos ver ele dizendo: vejam, ele vem como as nuvens e todos os verão. E até mesmo aqueles que os transpassaram e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Aqui ele finaliza com uma doxologia, ou seja, um louvor ao Senhor, destacando a sua soberania e enfatizando que ele voltará. E agora, a terceira introdução que nós temos é uma introdução histórica e a visão de João. Na terceira introdução, João relata primeiramente quem ele é, onde ele está e os motivos por qual ele está ali. João, ele está na ilha de Patmos e ele é um prisioneiro por Cristo ali. Ele foi aprisionado por conta da fé dele e ele está numa ilha que era destinada a prisioneiros políticos. Ali, ele descreve a sua visão, depois de falar quem ele é. E dentro dessa descrição, lá em Apocalipse 12 diz: quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Este vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como de lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Aqui ele estava descrevendo Jesus. Ele estava descrevendo as características de como Jesus era e de como ele o viu. E depois ele vai falar sobre algumas coisas que ele possuía e que ele tinha em suas mãos. Ele diz: na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo seu esplendor. Algumas características de Jesus vai ser importante na nossa leitura de Apocalipse. E aqui ele fala, na visão de João, algumas características importantes. Cabeça e cabelos brancos como lã ou neve. Isso representam a sabedoria e maturidade. Olhos como chamas de fogo. Isso simboliza a capacidade de discernir e revelar as intenções mais profundas sem qualquer fingimento. Os pés dele eram como de bronze polido refinado na fornalha. Isso indica estabilidade, retidão, firmeza, segurança. A voz era como uma voz, o som de muitas águas. Mostra o poder e a autoridade de sua palavra, impossível de ser ignorado. O rosto dele brilhava como o sol. Representa a glória divina, a autoridade suprema e a luz da verdade. E logo após, ele vai falar sobre algumas coisas que Jesus ali possuía. Ele vai falar que ele possui 7 estrelas na mão direita. E essas estrelas, elas simbolizam os anjos ou os mensageiros. Estar na sua mão direita significa, representa segurança e até mesmo aceitação. Antigamente, com tudo que você colocava sobre a mão direita, significa que estava sendo aceito. Ali estava sendo aceito. E diz mais ali. Tinham 7 estrelas e uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca. Isso refere-se a uma mensagem poderosa e eficaz, além do julgamento de Cristo. Agora, ele vai começar a falar. Escreva essas cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Para onde estão sendo destinadas as cartas que ele vai escrever? Está sendo destinada a 7 igrejas contemporâneas de João, que realmente existiram naquela época, e ele vai escrever, trazendo sempre uma advertência, uma característica de Jesus. Ele sempre vai apresentar dessa forma. Aquele que tem, e ele cita uma dessas características que eu acabei de falar para vocês. Ele elogia a igreja quando precisa ser elogiada, ele adverte a igreja quando precisa ser advertida, ele dá um conselho e uma promessa. E muitas vezes ele também fala de como aquela igreja pode se redimir. Essas igrejas que ele vai citar e que ele vai falar, elas possuem 2 significados principais. O primeiro significado que ela possui é o significado literal, pois essas igrejas realmente existiram e elas foram contemporâneas de João enquanto ele estava escrevendo. Mas ela também possui o significado profético. Ela representa diferentes fases ou períodos da história da igreja ao longo do tempo. Nós vamos ver aqui que quando ele está escrevendo para essas igrejas, ele vai citar algumas igrejas. E aqui eu queria trazer um resumo do tempo profético.
O período que nós estamos vivendo, lá na primeira aula, foi quando nós saímos do primeiro quadro, que são as 69 semanas, e estamos agora no quadro do meio, que é a era da igreja. E aqui cada igreja profeticamente vai representar um período do tempo da igreja. Vai falar ali sobre um período do tempo onde a igreja estava. Então ali nós vamos ver a igreja de Éfeso representando a igreja primitiva, a igreja apostólica, que ela começa no ano 33 depois de Cristo, que ali é com Pentecostes, dá-se início ao período da igreja e vai até aproximadamente o ano 100 depois de Cristo. Logo depois nós vemos Esmirna, que representa a igreja perseguida, que ela vai do ano 100 até o ano 313, período de intensas perseguições romanas e até mesmo do povo judeu à igreja de Cristo. Pérgamo reflete a igreja comprometida. Ela vai do ano 313 até o ano 590, quando houve a união entre o cristianismo e o Estado. E aí depois nós vamos ver Tiatira, que representa a igreja tolerante ou a igreja idólatra. Ela vai ali de 590 até o ano de 1517, que é marcado pela Idade Média e pela influência da Igreja Católica Romana. No ano de 1517, você já conhece, houve a Reforma Protestante. E ali nós começamos outro período da igreja, que é a igreja de Sardes. A igreja refere-se à igreja reformada ou espiritualmente morta, que aconteceu ali de 1517 e ela vai até 1700, que é o período pós-reforma protestante. E aí, por fim, nós vamos ver as últimas duas igrejas. Nós vamos ver a igreja de Filadélfia, que foi de 1700 a 1900, que é a igreja fiel. E por fim, nós vamos ver a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é de 1900 até o período que estamos vivendo hoje. Até o período que estamos vivendo hoje. Antes de nós encerrarmos tudo isso que nós estamos falando na introdução, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar novamente sobre o versículo 12 de Apocalipse. Apocalipse 1:12 diz assim: quando me voltei para ver com quem falava, comigo vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, quando ele fala que viu 7 candelabros de ouro e viu um homem como semelhante ao Filho do Homem, ele estava falando sobre as 7 igrejas. E que Cristo estaria ali andando sobre as 7 igrejas. Cristo estaria presente sobre as 7 igrejas. Após toda essa introdução do capítulo 1 de Apocalipse, agora nós vamos entrar na era da igreja. Após o Pentecostes começa a era da igreja e a primeira igreja para quem João escreve é a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Antes de começar a carta, João ele vai apresentar Jesus com a seguinte descrição. Vamos fazer melhor? Vamos ler? Nós já estamos agora em Apocalipse 2. A igreja de Éfeso. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei tudo o que você faz. Vi o seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, contra você tenho uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isso em seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esta é a primeira carta à primeira igreja, a igreja de Éfeso. Éfeso foi a igreja que perdeu o primeiro amor. Mas vamos lá, vamos entender um pouco. A primeira coisa, quando João fala, ele cita uma das características de Jesus. A característica que aqui ele cita é daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7
candelabros. Essa introdução, ela enfatiza que Jesus tem tudo sob o seu controle. Quando fala que ele tem as 7 estrelas em suas mãos, significa que ele tem os mensageiros e os anjos ali da igreja, assim como o candelabro, que significa as igrejas, está tudo em suas mãos. Existe ali segurança, estabilidade e proteção à sua igreja. E é ele, como filho do homem, que anda no meio das igrejas. Ele está no meio do seu povo, cuidando e governando. E então vamos entender agora também um pouquinho sobre Éfeso. Qual era Éfeso? Como é que era a cidade e as características? Éfeso era a maior e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela destaca-se tanto como pelo seu centro comercial, como um centro religioso. Ela estava localizada estrategicamente entre a Ásia e a Europa. Era extremamente influente. Na cidade encontrava-se o famoso templo de Diana ou Artemis, a deusa da fertilidade. Este templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, ou seja, ele era muito bonito. Era o maior templo grego já construído, mesmo estando fora da Grécia. Luxuoso, imponente, ele também funcionava como um grande banco para toda a região da Ásia. E quando João ele apresenta Jesus como aquele que segura as 7 estrelas e anda entre os candelabros, era para deixar claro que apesar de Éfeso ser uma cidade rica e poderosa, quem realmente governava e sustentava a sua igreja não era a riqueza e nem o poder de Éfeso, mas a igreja era do Senhor Jesus. E após então essa introdução, vamos começar aos elogios. A igreja de Éfeso, ela foi sim uma igreja que merecia elogios. Ela era conhecida como a igreja primitiva, uma igreja perseverante e comprometida. Entre as suas qualidades, destacavam-se perseverança e paciência, pois eles permaneciam firmes na obra de Deus, apesar das dificuldades. Eles também tinham algo muito marcante com eles. Eles combatiam o mal, eles rejeitavam as práticas malignas e colocavam à prova os falsos apóstolos. E eles também rejeitavam quem Deus rejeitava, que eram os nicolaítas. Eles odiavam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, algo importante, eles vão ser citados novamente, mas algo importante sobre os nicolaítas é que eles promoviam a divisão entre o clero, que eram os sacerdotes, e os leigos. E esse grupo acreditava que somente uma classe especial, que era a classe do clero, podia ministrar o evangelho, o que era contrário à ideia de que todos os cristãos são chamados. E ali eles separavam. Eles falavam que eram os chamados, que era o clero, e os leigos, que eram aqueles que não eram do clero. E ele falava que apenas os chamados poderiam ministrar. Só que não existe essa separação. Todos nós fomos chamados, independente se já estamos na fé há muito tempo ou há pouco tempo. Ainda assim, nós temos uma missão em comum, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E os Éfesos, a igreja de Efésios, eles odiavam os nicolaítas. Eles não concordavam com isso. E por isso, eles tiveram motivos a serem elogiados. Só que apesar dos seus motivos para serem elogiados, teve ali uma advertência. Apesar de suas qualidades, Jesus traz uma advertência séria. Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Isso significa que, embora eles fossem zelosos de suas obras, eles haviam perdido o genuíno amor por Cristo. E como Paulo ele escreve em 1 Coríntios 13, que de nada adianta você ter dons, falar outras línguas, você ter fé, se não há amor. De nada adianta tudo que nós fizermos, se não houver amor. Sem amor, perde-se o propósito da vida cristã. E aquela igreja tinha perdido o primeiro amor. Naquela época, a igreja de Éfeso se tornou uma igreja fria e mecanizada em sua fé, perdendo a essência do amor que a movia no início. Isso é uma lição para nós hoje. Essa advertência, apesar de ter sido feito há milhares de anos atrás, isso continua sendo uma lição para nós. Eu sei que aqui nós vamos falar sobre o período profético, não apenas literal da igreja. E nós vamos aqui citar quais momentos, e que nós não estamos mais na igreja de Éfeso, mas nós já estamos em outro momento do tempo. Mas ainda assim a advertência que foi feita sobre Éfeso e a advertência que foi feita sobre todas as outras igrejas é algo que nós precisamos levar em consideração para nós não cairmos. E se nós estivermos praticando, se nós tivermos perdido o primeiro amor ou outras coisas, chegou a hora de nós nos arrependermos. Isso é algo relevante para nós
entendermos o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Entendermos que sem o amor, de nada adianta. Nós devemos amar primeiramente a Deus, acima de todas as coisas, e segundo aos nossos irmãos, como nós amamos a nós mesmos. E Jesus ali, ele faz uma advertência. O apóstolo João escreve uma advertência feita pelo próprio Jesus ali. Como voltar ao primeiro amor? Lembre-se. E a primeira coisa que ele oferece nesse caminho, ele diz: lembra-se de onde caiu. Reconheça onde e por que perdeu o amor e a motivação inicial. Esse é o primeiro passo para nós e era o primeiro passo também para Éfeso. Reconhecer aonde eles tinham perdido o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Segunda coisa, arrependa-se. E arrependa-se aqui é uma palavra grega que significa tshuva, que significa mudar de direção. O arrependimento verdadeiro, ele não são apenas lágrimas, mas ele gera uma mudança de direção. É vermos aonde caímos, aprendermos e nos arrependermos com aquilo ali, mudarmos a nossa direção e, por fim, voltarmos a praticar as obras do primeiro amor. O arrependimento só é completo quando voltamos ao caminho certo e agimos com o coração cheio de amor e motivação genuína. E aqui ele vai então, depois de falar como voltar ao primeiro amor, ele vai dizer o que aconteceria caso a igreja não ouvisse. Jesus advertiu que se não ouvissem as suas palavras, se não examinassem, se não se lembrassem, se não se arrependessem e se não voltar ao caminho das primeiras obras, o candelabro seria removido. Isso significa que a igreja perderia sua relevância e posição entre as demais igrejas. E aqui um contexto histórico. Infelizmente, isso de fato aconteceu. A igreja de Éfeso, que outrora era uma igreja pujante, vibrante e cheia de vida, deixou de existir porque não aceitou as advertências feitas por Jesus. Esta foi a primeira igreja. Esta igreja, ela representa profeticamente o período do ano 33 depois de Cristo, que é ali no Pentecostes. E ele vai até o ano 100 depois de Cristo. Esse é o período profético. Então aqui é o período onde nós vemos ainda os apóstolos atuantes, onde nós vemos aqui João, Pedro e Paulo, nós vemos muito dos apóstolos atuantes e é considerado a igreja primitiva. Agora nós entramos na segunda carta. Vamos ler a segunda carta? É uma mensagem à igreja em Esmirna, que significa a igreja perseguida. Ali, Apocalipse 2, versículo 8 ao versículo 11 diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna era uma cidade portuária, localizada a aproximadamente 65 quilômetros de Éfeso. Ela era reconhecida por sua beleza e importância estratégica. A cidade era famosa por sua praia encantadora e sua excelente escola de medicina e por abrigar um templo dedicado a Dionísio. Aqui também vale dizer que o nome Esmirna significa mirra, uma substância amarga que simboliza bem a vida do sofrimento e a amargura enfrentada pelos cristãos daquela época. E agora então, vamos aqui para a carta que nós acabamos de ler. João, quando ele vai descrever quem foi que está mandando essa carta, que é Jesus, ele vai citar algumas qualidades. Dentre elas, ele vai dizer: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Jesus, ele se apresenta como alguém que enfrentou e venceu até mesmo a morte. Ele está dizendo para uma igreja que está sendo perseguida, e muitos
deles estão morrendo, ele está falando assim: ei, fique tranquilo, vocês estão comigo e eu venci a morte. Então não é perseguição, não é nada disso que vai fazer vocês se perderem. Fiquem em paz, eu venci a morte. Essa é uma característica especialmente significativa para a igreja de Esmina, que enfrentava intensas perseguições e o martírio. E ele elogia a igreja de Esmina. Ele fala assim, que Jesus reconhece o sofrimento e a fidelidade da igreja. Até ele começa dizendo: sei que vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. A pobreza dos cristãos de Esmina era causada justamente por essa perseguição desenfreada, que não era uma perseguição apenas de bater, uma perseguição de morte, mas era uma perseguição até mesmo financeira, onde eles eram boicotados em seus negócios, onde eles eram colocados à margem, marginalizados da sociedade. E ali eles sofriam diversas perseguições que deixavam eles também pobres também financeiramente. Só que Jesus, ele vai falar assim: olha, eu sei aqueles que têm te perseguido. E eles se dizem judeus, mas eles fazem parte da própria sinagoga de Satanás. Jesus está chamando os perseguidores de Esmina, aqueles que marginalizavam eles, como os próprios membros da sinagoga de Satanás. Que o trabalho que eles estavam fazendo era basicamente o trabalho de Satanás e estavam perseguindo a igreja. A igreja de Esmina foi uma igreja extremamente perseguida. Aqui eu quero citar um exemplo de Policarpo. Policarpo, que viveu naquela época, ele foi um discípulo fiel de João. João este que está escrevendo Apocalipse. E ele sofreu uma perseguição desenfreada. Policarpo, ele era de Esmina e discípulo de João, e foi um dos mártires mais conhecidos da igreja primitiva. Ele foi condenado à morte por recusar-se a negar sua fé em Cristo. Policarpo, ele foi amarrado a uma estaca e queimado vivo. Só que impressionantemente as chamas não queimavam ele da forma como os judeus e o povo queriam que queimasse. Então eles apunhalaram para garantir que Policarpo estava morrendo e morresse. Eles apunhalaram Policarpo do lado e ali ele teve o fim da morte. E é significativo dizer que os judeus, eles foram quem carregaram a lenha e recolheram a lenha para a execução de Policarpo. Só que Policarpo, quando ele estava ali naquela estaca, sofrendo uma perseguição incrível, estava ali na beira de sua morte, eles falaram para Policarpo e falaram assim: negue a sua fé. E ele disse: por 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra o rei que me salvou? Esses cristãos daquela época, eles enfrentaram horrores naquela época. Eles foram extremamente perseguidos. Eles eram colocados para lutarem nos circos contra feras e eles desarmados ali, contra leões e tigres, eles eram ali estraçalhados. Por muitas vezes enterrados só com a sua cabeça de fora para que os animais os matassem. Aquela época de uma perseguição intensa, estima-se que 5 milhões de cristãos foram martirizados durante esse período de 200 anos. Um número que proporcionalmente equivaleria hoje a cerca de 100 milhões de vidas perdidas. Apesar de tudo isso, a igreja de Esmina permaneceu firme e permaneceu fiel. A igreja de Esmina, ela tem um significado literal, que era uma igreja que era contemporânea a João, mas ali, logo após, ela passa a ter esse significado profético desse período, aonde acontece do ano 100 depois de Cristo e do ano 313 após Cristo. Esmina foi uma igreja que não teve nenhuma condenação. A igreja de Esmina é uma das 2 igrejas que não receberam nenhuma condenação de Jesus. No entanto, Jesus advertiu não Esmina, mas advertiu e trouxe condenação que viria para os seus perseguidores, que enfrentariam o juízo final, o juízo divino do Senhor. Embora as perseguições daquela época não se comparem ao nível de liberdade que nós temos hoje, nós também temos aqui uma reflexão para nós trazermos aos dias atuais. Ainda existem diversas igrejas cristãs sendo perseguidos pelo mundo. Inclusive, nós vamos falar sobre a janela 1040, que é uma janela de países que perseguem os cristãos e que ali a prática religiosa do cristianismo não é tolerada. Mas ainda assim, nós não sofremos como eles sofreram, mas nós temos que permanecer fiéis. A perseguição que sofremos hoje muitas vezes são perseguições sérias, mas não chegam ao ponto de que Esmina sofria.
e como ele sofria, e como eles, nós temos que permanecermos fiéis. E aqueles que são os nossos opressores serão condenados. O conselho que Jesus traz é: seja fiel até o fim, e eu lhe darei a coroa da vida. E quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, no juízo final. Quando chegar o momento onde seremos arrebatados e ali julgados, seremos colocados nos céus. Se permanecermos fiéis, nós experimentaremos da salvação oferecida por Cristo. Amém? Essa é a igreja de Esmina, a segunda carta da igreja de Esmina. A terceira carta está ali em Apocalipse 2, do versículo 12 ao versículo 17. Agora é a igreja de Pérgamo, a igreja que vai acontecer ali a partir do ano de 313, na visão profética. Mas vamos ler o que diz na igreja, a mensagem à igreja de Pérgamo. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo o ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Olha aí os nicolaítas aparecendo novamente. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Sobre Pérgamo, agora vamos entender um pouquinho sobre como é que era a cidade de Pérgamo, no sentido literal e na época contemporânea de João. Pérgamo era a capital política da Ásia Menor, conhecida como o Império Romano no Oriente. A cidade era culturalmente rica e abrigava a maior biblioteca na época, com em torno de 200 mil volumes, que posteriormente foi doada como um presente de Marcos Antônio a Cleópatra. Pérgamo era também um centro religioso cheio de ídolos, entre eles a serpente, que simbolizava cura e poder. E o nome Pérgamo, ele significa casamento, o que reflete bem aquilo que nós acabamos de ler e o que eu já te expliquei, que Pérgamo era uma igreja comprometida com o mundo. Era uma igreja casada com o mundo. Então, existia um comprometimento entre os cristãos e o paganismo. Um elogio à igreja de Pérgamo. Jesus, quando ele fala aqui, ele também traz um elogio à igreja de Pérgamo. Ele fala assim: olha, você permaneceu fiel, mesmo vivendo aonde o trono de Satanás está. Eles falam que por ali, pela cultura, eles tinham um trono ali, a serpente, e a serpente é Satanás. E essa expressão pode se fazer uma referência, porque aquele lugar não tinha apenas a serpente, mas tinham diversos ídolos naquele local. Então eles permaneceram fiel por mais que existissem diversos ídolos pagãos presentes na cidade. E aquilo era extremamente desafiador. E ali ele até fala assim: olha, mesmo quando Antipas morreu, vocês permaneceram fiéis. E eu quero te falar um pouco do que aconteceu com Antipas. Antipas, ele foi martirizado por recusar adorar os deuses romanos da época. Relatos indicam que ele foi queimado vivo dentro de um touro de bronze oco, uma prática extremamente cruel associada aos cultos pagãos. Mas mesmo assim, eles se mantiveram firmes e esse foi o elogio que eles tiveram. Porém, ainda assim, eles se deixaram, em algum momento, eles se comprometeram com o mundo. Em algum momento, veio sobre eles a condenação, quando eles se comprometeram. Aqueles que se casaram com o mundo sofrerão da espada da minha boca.
Nem todos permaneceram fiéis, mas alguns resolveram se juntar ao paganismo, resolveram fazer um sincretismo religioso, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas eles resolveram fazer isso. E isso foi no período literal. Agora trazendo um pouco para o período histórico da época, o período profético da época. O período profético, como aqui nós já falamos, né? Como aqui nós já colocamos, toda a igreja ela vai representar um período profético. E Pérgamo ele vai representar um período profético de 313 depois de Cristo até 590 depois de Cristo. Este foi o momento aonde que acaba a perseguição da igreja de Esmina e começa a igreja de Pérgamo, o momento onde junta o sincretismo, porque a igreja era perseguida e agora eles estão juntos? Como assim? O que aconteceu aí? No ano de 313 por ali, nós vemos ali um acordo que foi feito entre Constantino e os cristãos. Constantino ele precisava pegar o governo. E para ele pegar o governo, ele precisou da ajuda dos cristãos, senão ele não ganharia o governo. Então ele resolve ali fazer um trato com os cristãos. Ele falou assim, olha, se eu ganhar essa guerra e se eu for declarado como governante daqui, eu então vou tratar vocês bem, vou fazer coisas extraordinárias com vocês, vou acabar com a perseguição que está acontecendo. Dito e feito, os cristãos ajudam, Constantino ganha, e agora nós saímos da igreja perseguida, que foi profeticamente Esmina, e agora nós entramos na igreja comprometida com os pagãos. E ali então, Constantino ele fala que ele teve uma visão e que ele se converteu e tudo isso. E para incentivar as pessoas a se tornarem cristãos, Constantino ele começa a presentear aqueles que estavam sendo batizados, aqueles que se convertiam. E por isso, diversas pessoas começaram a se converter ali, não porque elas estavam de fato se convertendo, mas por conta dos presentes que eles estavam ganhando. E eles eram um povo extremamente idólatra, só que agora estavam convertidos, entre aspas, ao cristianismo. E para continuar a sua idolatria, eles misturam ali o seu desejo pagão com a fé cristã. E eles trocam os deuses e os ídolos grecos romanos, que foram substituídos por pessoas importantes da Bíblia, da fé cristã, como Pedro, João, José e Maria. E ali eles começam a tratar eles de uma forma idólatra, a venerá-los de uma forma idólatra. Então aqui está ali quando a forma profética, né, o período profético ali do período de 313 depois de Cristo e do ano 590 depois de Cristo. Aqui também, nessa carta que ele escreve, ele vai falar assim sobre uma semelhança com Balaão e Balaque. A história de Balaque e Balaão no Antigo Testamento, ela reflete bem a situação de Pérgamo. Balaque foi um rei Moabe que contratou Balaão, que era um profeta, mas ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. No entanto, Deus não permitiu que Balaão proferisse maldições e ele acabou abençoando o povo. Mas como uma alternativa, Balaão ensinou Balaque a seduzir os homens de Israel com mulheres moabitas, levando-os a pecar contra Deus e que eles perdessem a proteção divina. E essa história ilustra bem o alerta que Jesus estava fazendo naquela época. Ele falou assim, há líderes que por ganâncias ou interesses pessoais acabam comprometendo a fé e conduzindo o povo ao erro. Então ali ele está falando que da mesma forma como Balaão ensinou Balaque a corromper o povo, naquela época existiam falsos profetas que estavam ensinando a como corromper o povo por conta da ganância deles. Balaão corrompeu o povo por conta de dinheiro e da ganância que ele tinha pelo dinheiro. E da mesma forma a ganância naquela época estava levando o povo e os profetas da igreja de Pérgamo a levar o povo ao erro. E para estes havia condenação. Havia condenação e Jesus condena o comprometimento da igreja com o paganismo. Ele fala que aqueles que se casaram com o mundo sofrerão da espada da minha boca, ou seja, do julgamento e do juízo justo da minha boca. Então Jesus ele vira e fala bem assim, mas para estes ainda há um conselho, arrependam-se. O chamado arrependimento é claro. Ele fala assim, olha, eu sei que estão no erro, mas se arrependam. Isso é um chamado tanto profético quanto para aquela época. Ele está falando assim, olha, arrependam-se. Porque chegou a hora de você parar com o sincretismo religioso, que é a mistura de duas religiões, e seguir apenas ao Deus vivo, né? E seguir ao Deus vivo. Então Jesus ele fez uma advertência, ele falou o que aconteceria caso eles não ouvissem, mas ele também deu o caminho para que aquela igreja fosse salva e que as pessoas naquele período, tanto profeticamente quanto literal,
fossem salvos através do arrependimento. Um ponto histórico importante aqui para nós começarmos a falar e para nós trazermos alguns personagens aqui é que naquela época foi a época de Agostinho de Hipona, considerado um dos maiores teólogos da história após o apóstolo Paulo. Ele viveu na época profética de Pérgamo. E Pérgamo, ele nos alerta sobre o perigo de nós comprometermos a nossa fé com práticas mundanas e nos chama a sermos fiéis e zelosos de nossas caminhadas com Cristo, a não misturarmos e a não nos comprometermos com o mundo e nem nos casarmos com as culturas pagãs, mas continuarmos firmes. Pessoal, olha só, essa foi a terceira igreja e infelizmente nós vamos acabar a aula por aqui, mas na próxima aula nós vamos terminar as 7 igrejas. Conto com você na próxima aula, fico muito feliz que você tenha me acompanhado até aqui. Eu sei que o assunto aqui é muito assunto, né? É muita coisa, mas se você tiver qualquer dúvida, você pode ir no meu Instagram, ir lá, falar, pastor, eu tenho essa dúvida aqui, fiquem tranquilos, estou aqui para poder respondê-los em qualquer dúvida que vocês estiverem. Fechado? Então é isso, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram até aqui. Qualquer coisa, só me chamar. Um beijo, até a próxima aula.